um entusiasta aqui, adoro estudar história. Na verdade, a gastronomia foi a melhor maneira que a vida conseguiu me ligar ao estudo de história, que eu tanto gosto também. Meus alunos também sabem como que a minha aula dá um sono danado de tanto que eu conto história, né? Mas além disso, tem histórias que estão acontecendo, tem histórias que ainda estão sendo escritas, né? E a gastronomia não precisa se basear apenas num passado distante, mas a frutos e a pratos e a manifestações culturais tudo isso que mostra esse passado ainda no presente para moldar um futuro. E eu queria a sua opinião sobre isso, como educadora, como professora, como que você enxerga esse conhecimento do mundo antigo para a construção do mundo que está por vir? Eu sou suspeita, né, para falar. Esse é o tipo, essa é uma filosofia que é uma filosofia africana. A gente fala muito sobre Sankofa, né, que é o pássaro que tem a cabeça voltada para o rabo. Então essa ideia de que nós precisamos enxergar, né, nós precisamos ter esse olhar para o passado, porque isso obviamente, nos permite enxergar quem nós somos, né, quem nós fomos, porque a partir dos nossos ancestrais a gente enxerga essa questão, né, e com base nisso você tem condições, sim, de você ter esse presente, né, de uma forma mais, até honesta consigo mesmo e com as pessoas ao seu redor, o seu entorno, com a sua comunidade ou as comunidades às quais você convive, e esse olhar também que vai te permitir, né, essa perspectiva para o futuro. Então aquele pensamento que a Catiusca Ribeiro fala tanto sobre o olhar, né, para o pensamento de que o futuro é ancestral. Então, se eu não tenho essa conexão com a minha ancestralidade, com quem eu sou, com quem foram os meus antepassados, com aqueles que precisaram vir antes de mim, e obviamente passar por uma série de situações, eu travar uma série de outras batalhas para que hoje eu estivesse aqui, por exemplo, falando com você sobre questões minhas e dos meus, eu não consigo vislumbrar nem esse futuro, ter essa perspectiva para o futuro, né. Então eu particularmente acredito muito nisso, eu falo sempre sobre essa questão de nós termos essa necessidade de nós nos reconectarmos com o nosso passado, com quem nós somos, né. Eu nem sempre tive esse pensamento ou a consciência racial, porque a gente vive num país que realmente nos coloca numa situação de que, você para se sentir acolhido, se sentir aceito, você precisa mudar praticamente em 100% quem você é, né. E quando a gente, tem condições de nós nos conectarmos com os nossos antepassados, eu acho que a gente acaba tendo uma série de respostas para perguntas, indagações e angústias que a gente muitas das vezes tem vivenciado durante toda uma vida, né. Eu sempre falo sobre a questão de tem um texto que eu acho que numa aula que nós tivemos juntos, eu falei sobre um trechinho da Neuza Santos, que fala sobre a questão do ser negro e do tornar-se negro, né. Então é muito essa relação. Quem eu sou, né, como que eu, consigo enxergar as coisas que eu gosto ou a forma como eu gostaria que o mundo fosse, ou como que eu quero passar essas informações para os meus filhos, se eu não sei quem foram os meus ou realmente quem eu sou na minha essência. Então eu acredito muito que a educação antirracista, ela vai de encontro a esse pensamento, a essas filosofias que não podem, de forma alguma também, ter esse trato de serem apenas filosofias para serem compartilhadas em textos, né, ou em falas que sejam vazias, mas que sejam aplicadas realmente. Então é de fato nós colocarmos isso em prática, porque a gente tem falado realmente sobre a questão da educação antirracista, de nós, termos vivências que sejam antirracistas também, de nós aquilombarmos, mas eu digo a você, João, que muitas vezes eu desanimo até com a partilha com os meus. Ainda que eu entenda, e a professora Bárbara fala muito sobre isso, né, que essa questão também de muitas vezes nós nos depararmos com pessoas que são parecidas, que são semelhantes a nós, que não têm o mesmo pensamento, ou pelo menos um pensamento que seja voltado para o coletivo, que isso também, obviamente, é uma questão que é de uma estrutura racista em que a gente vive. Mas nós somos seres humanos, né? Ao mesmo
ponto. E é muito difícil você conseguir sempre desassociar de de você sentir ali na pele isso, né, de às vezes você não ter o apoio de alguém que você espera que você tenha, porque é uma pessoa que deveria estar ali na luta com você, ou de você perceber que aquelas pessoas elas estão falando sobre coisas que só vão estimular, o nosso afastamento, sabe. Então eu acho muito difícil, ainda que a gente tenha falado muito sobre educação antirracista, sobre aquilombamento, nós estarmos, a maioria de nós conectados nesse pensamento, sabe. Eu acho que essa é uma das grandes dificuldades em passar adiante esse pensamento e principalmente as práticas. Eu acredito muito também que nós temos que fazer o nosso individualmente pensando nessa questão do coletivo, né. Então por mais que às vezes pareça pouco, uma ação, uma fala, um ato, um gesto. Eu sempre dou o exemplo das minhas aulas de cozinha brasileira, quando eu brinco e falo que eu carrego o pilão embaixo do braço e eu entro na universidade para dar minha aula de cozinha brasileira, num ambiente em que eu não posso usar de artefatos de madeira, de utensílios de madeira, mas que eu estou falando sobre cozinhas, culturas que envolvem esse tipo de material nos seus ritos, nos seus rituais, nos seus artefatos, e que para eu poder falar sobre esses fazeres, esses saberes que são ancestrais, eu preciso muitas vezes também vir carregada, né, dessa disso que vai quebrar o que é o sistema da universidade. Então, é um tanto quanto subversivo, mas é necessário, porque faz parte dessa ação antirracista que é diária, e é constante, e é extremamente exaustiva, sabe. Né, as pessoas elas acham que é simples, que é fácil, que a gente faz o que a gente faz todos os dias e falamos sobre as questões todas o tempo todo, porque nós simplesmente gostamos disso. Mas eu te digo que eu fico sempre nessa reflexão sobre: será até que ponto nós gostamos, né, de todos os atos ativistas que a gente vem se deparando na vida e a gente coloca isso como, algo que a gente tem que carregar como responsabilidade, ou na verdade a gente simplesmente está, tentando sobreviver, né, e tentando também permitir que os nossos mais próximos sobrevivam. Eu sou mãe, então eu digo a vocês que é muito uma questão de sobrevivência mesmo. Eu não tenho como não falar sobre essas questões ou não tentar fazer com que essa sociedade de alguma forma mude, ainda que seja no meu pequeno núcleo ali, porque eu tenho 3 filhos e são 3 crianças pretas, 2 meninos pretos. E a gente sabe que esse país mata jovens meninos pretos a cada 23 minutos. Então, eu não consigo lidar com esse pensamento de que eu simplesmente vou viver a minha vida tranquilamente, né, como se nada ao meu redor tivesse acontecendo, se eu tenho 3 crianças pretas dentro de casa. Então, eu sempre coloco essa reflexão, né, até que ponto é porque a gente vestiu essa armadura, porque a gente vai lá e faz e acontece, ou é, na verdade, um reflexo de sobrevivência, porque eu acho que existe também essa questão, sabe. Eu preciso fazer porque eu preciso sobreviver, preciso que os meus sobrevivam. Então é também essa relação. Mas acredito muito sim numa educação antirracista, que ela seja constante e que ela seja subversiva o tempo inteiro, porque, principalmente nesses ambientes em que não nos querem, é que a gente tem que falar mais sobre uma série de questões. Eu muitas vezes sou chamada para falar sobre quilombo para pessoas pretas, e eu sempre coloco, né, em alguns momentos essa reflexão também sobre como é falar sobre quilombo para pessoas pretas e como que é também a escuta quando eu falo sobre quilombo, racismo e uma série de outras questões para pessoas brancas, né. É completamente diferente. Eu tenho outro tipo de resultado, assim, no que eu recebo, né, dessas pessoas. Eu, quando falo sobre quilombo para pessoas pretas, que falo sobre questões relacionadas a nós estarmos perdendo muito das nossas, eh, de aspectos da nossa cultura, das nossas tradições, dos nossos, muitas vezes envolve choro esse tipo de, troca, porque eu tô ali com pessoas que na maioria das vezes tiveram as mesmas dores que eu, ou têm as mesmas dores que eu, ou tiveram vivências muito parecidas, né. E outra coisa é eu tentar atingir as pessoas brancas nesse lugar, que eu nem o faço, não dá. Então muda inclusive essa fala, né. Eu não acredito numa fala que seja agressiva, mas não julgo nenhum ativista que use desse tipo de método, né, ou de ação para tentar de alguma forma atingir esse objetivo
final que é de todos nós, que é a gente acabar de vez com o racismo, ainda que não tenha sido um problema criado por nós, pessoas pretas. Mas eu particularmente não acredito que eu, consigo chegar nessas pessoas por meio, né, da agressividade. Então eu trabalho muito mais, pensando e me pautando na educação, nesse acolhimento que eu acho que é extremamente importante, e em, de alguma forma, tentar fazer com que essas pessoas sintam empatia. E eu sei que grupos ativistas do movimento negro, na maioria das vezes, me criticam com relação a esse pensamento, e pessoas que pensam como eu, porque falam muito sobre essa questão da gente não ter muito como, argumentar ou discutir ou falar com racistas, né. Mas, ainda assim, eu acho que todo mundo vai fazer o seu da forma que conseguir fazer melhor, né. Então acho que o importante é não ficarmos parados, é cada um fazer o seu da forma que conseguir, para que de alguma forma a gente consiga, pensando no coletivo, chegar nesse objetivo final, que obviamente não vai ser visto por nós, nem pelos meus filhos, muito provavelmente não pelos meus netos, mas que a gente espera que de alguma forma isso lá na frente, muito lá na frente, tenha um reflexo, né, uma intervenção que tenha sido propiciada desses movimentos que nós temos feito hoje em dia.